cumpra-se em mim a tua vontade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 9º dia do mês de setembro, 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Com muita fé e devoção, façamos a oração de São Lucas. Oração de São Lucas. Ó São Lucas, glorioso apóstolo e evangelista, eu te saúdo pelo coração de Jesus e pela alegria e doçura que o teu coração sentiu a ensinar do Divino Mestre, o Pai Nosso aos apóstolos. Alcançai-me a graça de seguir com fidelidade Jesus, pelo seu caminho, com a sua verdade a favor da vida. Ó meu bom São Lucas, médico, que com as tuas santas mãos, invocando o nome de Deus, curastes tantos enfermos de tão graves doenças. Rogai ao bom Jesus que me livre das enfermidades do corpo e do espírito, se for do agrado de Deus. E para maior glória, por toda a eternidade. Amém. Agora em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Lucas, a sua intenção. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Lucas, evangelista, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Nós estamos aqui em um capítulo central. Você que está lendo, você, o senhor, a senhora que deseja ler. Capítulo 9 é um divisor de águas no Evangelho de São Lucas. Nós vamos marcar capítulo 9, versículo 51. Antes do versículo 51, Jesus estava na Galileia, sempre andando de uma cidade a outra, formando a multidão. Capítulo 9, versículo 51 adiante, Jesus vai para Jerusalém e ele vai formando principalmente os seus discípulos. Se você tem a sua Bíblia, olhe esse capítulo 9, versículo 51, você pode até grifar, e aí você vai meditar, você vai ver que aqui é metade do Evangelho. Quem tem dificuldade de memória, vocês vão desculpar o exemplo que o padre vai dar. Quando eu penso em 51, tem uma marca de aguardente no Brasil que é 51. Então não quero incentivar ninguém a beber, não vai falar, o padre tá lembrando cachaça para nós. Não é isso não. O 9 você pode lembrar de jogador de futebol, lembra do Ronaldo, que foi a melhor camisa 9 da história do mundo. Então, Ronaldo Nazário, nosso Ronaldo Fenômeno. Então você lembra o capítulo 9, aí depois você lembra o que não faz bem para a saúde, você lembra 51. Então, 9:51 é o capítulo, versículo central no Evangelho de São Lucas. Irmão e irmã, nesse capítulo, antes de nós falarmos desse versículo 51, esse capítulo é muito rico, tem muitas coisas que são importantes para nós. No começo do capítulo, nós encontramos Jesus enviando os apóstolos, Jesus
escolhendo e depois enviando os apóstolos. E aí ele é muito claro aquilo que eles deveriam levar, como que eles deveriam viver. Depois nós vamos um pouco mais adiante, nós vamos perceber a multiplicação dos pães. Por que a multiplicação dos pães é importante? De décadas para cá, nem séculos, de décadas para cá, está surgindo uma nova interpretação da multiplicação dos pães. Essa nova interpretação diz assim: faltou pão, ou faltaram os pães, e aí Jesus, ele pede os pães e pediu para aquele menino, e aí tem um apóstolo que intercede. Quando Jesus, ele pede os pães, depois ele recolhe 5 pães e 2 peixes, e aí, depois de um tempo, acontece a multiplicação dos pães. Essa nova interpretação diz assim: a multiplicação dos pães foi uma partilha. Todo mundo deu aquilo que tinha, e coletando aquilo que todos tinham, o milagre da partilha, aconteceu que sobrou pães e sobrou muito pão. Agora, um ponto é interessante. Nunca na história da igreja, desde os padres apostólicos, da primeira geração de cristãos, até há pouco tempo atrás, nunca ninguém fez essa interpretação. Isso daqui é algo novo. É algo novo. E quando nós temos dúvidas sobre as Escrituras, se algo é verdade ou não, ou como interpretá-la, minha sugestão: leia aqueles que viveram na época de Jesus. Leiam aqueles que fizeram parte da segunda geração dos apóstolos, aqueles que foram sucessores, chamamos de padres apostólicos. Santo Inácio de Antioquia, Policarpo, Pastor de Hermas, depois tem Didaqué, tem São Clemente Romano, tem vários autores que são dos primeiros séculos. E se nós pegarmos esses primeiros autores, nós vamos perceber que a igreja sempre entendeu, sempre compreendeu como acontecendo um milagre. Então, para nós, continua sendo essa interpretação que os santos fizeram, é essa que eu convido você a continuar tendo no coração. Infelizmente, pode ser que algum dia você ouça um padre dizendo isso: a multiplicação dos pães foi um milagre de partilha. Infelizmente, isso eu digo com tristeza, às vezes nós temos poucas homilias, ou até irmãos no sacerdócio que têm muita dificuldade de falar sobre céu, sobre purgatório, sobre pecado, sobre vida social bastante, né? Sobre céu, sobre purgatório, sobre pecado, sobre salvação das almas, sobre o demônio. Tem até um ex-padre, Leonardo Boff, ele dizendo: o diabo não existe, o demônio não existe, isso é fake news. Foi até bom que ele saiu da igreja, porque pelo menos ele foi coerente e honesto intelectualmente. A partir do momento que ele quer pregar, quer ensinar aquilo que ele acredita, ele tem que se desvincular da instituição. Então, o pensamento católico, o pensamento dos santos aqui, de fato, aconteceu um milagre. Jesus não é um justiceiro social. Jesus não é um fazedor de partilhas e solução de problemas mundanos. Jesus ama os pobres. Jesus se preocupa com a justiça, mas Jesus é Deus que se fez homem, que veio ensinar o ser humano a se libertar contra o maior dos males, que é o pecado. E aí nós vamos um pouco adiante, nós temos a transfiguração. O que é a transfiguração? Belíssimo. Aparece Moisés. Moisés é a referência ali no Antigo Testamento da lei. Depois nós temos Elias, que é a referência da profecia. E depois nós temos Jesus. E aí Pedro diz: Senhor, é tão bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. O texto diz que Jesus não sabia o que estava dizendo. O texto dizia que Pedro não sabia o que estava dizendo. E aqui a pergunta é: por que Pedro não sabia o que estava dizendo? Ele não pensou nele. Pedro colocou no mesmo grau Jesus, Elias e Moisés. E Jesus não pode ser comparado com ninguém. Depois desaparece Elias, desaparece Moisés e fica só Jesus. Por quê? Porque com Jesus, toda a profecia, toda a lei, tudo se resume, tudo se cumpre nele. É como se pudesse desaparecer o Antigo Testamento, porque ele é o cumprimento e a plenitude de tudo. Depois Pedro diz: Senhor, vamos ficar aqui. É bom ficar aqui. E aí Jesus ensina a Pedro que era preciso descer. Querido irmão, querida irmã, nós também precisamos descer. A nossa vida também é na planície. Uma vez disse Santo Agostinho, possivelmente pregando para ele mesmo, Jesus disse: Pedro, desce, transpira, chora, sofra, combata, luta, interceda, tenha dificuldades,
persevere, e aquilo que você espera para a terra, eu tenho reservado para você na vida eterna. É bom assistir as novenas, espero eu. É muito bom rezar, é bom fazer retiros, mas Jesus diz, não fique só nisso, desce em frente o seu cotidiano. Depois o texto continua dizendo, 9:51, Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. Aqui nós temos um divisor de águas, aqui nós temos um novo caminho que o Evangelho vai tomando. E aí nós já temos, nessa segunda parte, Jesus formando, não tanto a multidão, mas principalmente os apóstolos. Nós temos aqui Jesus caminhando para Jerusalém, não mais na sua terra, não mais na Galileia, e formando principalmente os apóstolos. Aí tem algumas pessoas que querem seguir Jesus, e aqui nós temos um texto belíssimo, no final do capítulo 9, isso daqui é algo muito profundo. Jesus diz assim, versículo 57, belíssimo. Enquanto caminhava, alguém lhe disse, eu te seguirei para onde fores. Jesus respondeu, as raposas têm tocas, as aves têm ninhos, mas este homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse, segue-me. Para outro disse, segue-me. Respondeu, Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Replicou-lhe, deixa que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse, eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa despedir da minha família. Jesus lhe disse, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reinado de Deus. Se isso fosse na primeira parte do Evangelho, seria estranho, porque a primeira parte é para a multidão. Essa segunda parte é a formação dos apóstolos, podemos dizer assim, a formação dos padres, daqueles que ficariam mais próximos a Jesus. Quando você vê o padre deixando a sua família, quando você vê o padre sendo celibatário, aqui tem uma vocação específica que já foi narrada nesse capítulo 9 de São Lucas. Irmão e irmã, capítulo longo, capítulo riquíssimo, o padre pegou várias partes. Convido que você sempre escolha algo que chamou mais a sua atenção e mergulhe profundamente. A Sagrada Escritura é riquíssima em sabedoria. Vamos observar agora Jesus caminhando decididamente para Jerusalém e formando os seus apóstolos. Chegamos agora na segunda parte do Evangelho de São Lucas. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, olhos fixos no Senhor, caminhando para Jerusalém, a Jerusalém do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dobra os meus joelhos, pois carregas em teu seio a luz e a verdade, a pura divindade encarnada, não criada, mas gerada pelo puro amor do Verbo e do Pai. Corpo, sangue e alma em teu útero sagrado, já a vida, divina vida. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Graças ao teu sim, a vinda dele, não estamos sós. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará, a vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade.
ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele escolheu o seio, o ventre, o útero de uma virgem, Maria, para criar forma humana. O Logos de Deus, o Verbo de Deus se encarnou, o Verbo se fez carne, corpo, sangue, alma e divindade no seio da Virgem Maria, neste útero sagrado, neste ventre santo. Em teu ventre santo, apesar do teu espanto, sem entender como isso se dará, a vida é concebida, o caminho é colocado, a verdade já prevaleceu. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá. Sim, faça-se em mim a tua vontade. Sim, ajuda-me a esperar, Maranatá.